Hoje a gente inicia a unidade 3, né, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a mobilização articular. No finalzinho da aula tem uma surpresinha para vocês. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a coluna vertebral, tá? E por que e quando a gente realiza a mobilização articular, para que sentido a gente utiliza essa técnica, né, de mobilizar a coluna, de mobilizar as articulações, tá? Para facilitar o nosso tratamento. Então vamos lá. Eu acho que todo mundo conhece um pouquinho já da estrutura, né, da coluna. Então, quando a gente fala de coluna vertebral, a gente está falando de uma estrutura óssea, né, que possui algumas vértebras. E aí essas vértebras são divididas em três tipos, né? São vértebras cervicais, vértebras torácicas e vértebras lombares, né? Então, quando a gente fala de coluna, a principal função da coluna é a proteção, tá? Então, é a proteção do nosso corpo, que aí vai ser a proteção da nossa medula também, né? Que é uma das principais, é um dos nossos principais órgãos que nós temos no corpo, né? Então, a coluna ela tem essa principal função de proteger a nossa medula e também de nos dar sustentação, né? Então, ela sustenta tanto a cabeça quanto o nosso corpo, né? O que acontece quando a pessoa começa a envelhecer? Geralmente, no envelhecimento, a estrutura da nossa coluna é modificada, né? E aí as pessoas começam a ter a diminuição da sustentação do corpo dela, né? Então, quando a gente fala de coluna vertebral e envelhecimento, a gente está falando é, de uma estrutura, né, que sempre é prejudicada conforme o envelhecer da pessoa, tá? Então a pessoa diminui de tamanho, né? A pessoa diminui o tamanho dos discos intervertebrais, tá? Então diminui também a estrutura óssea, então a qualidade óssea de cálcio, tá? Então é diminuída. E aí acaba que essa pessoa perde essa principal função, né, que é a função de sustentação mesmo do corpo dela. E serve como ponto de fixação para as costelas e os músculos da região dorsal, tá? Que é da parte posterior do nosso corpo. Então, essa é a função da nossa coluna vertebral. Então, como função principal, ela tem a função de proteção, né? Que é para proteger a nossa medula espinhal, a sustentação da cabeça e do nosso corpo, e serve também como ponto de fixação para as costelas e os músculos dorsal, tá? Que é da parte posterior do nosso corpo. Professor, Oi, bom dia. bom O dia. meu não aparece mais esses links nas aulas, então toda vez eu tenho que estar pedindo, eu ainda atrasada. Que unidade que nós estamos hoje? Na 3. 3, né? Ah, obrigada. Aham. Larissa, o pessoal acho que é do nono, eles fizeram um negócio, no grupo, eles colocaram tipo uma descrição no grupo, eu não sei como faz isso, mas talvez seria legal vocês fazerem a mesma coisa no grupo de vocês. Fazer uma descrição do grupo e na descrição vocês adicionarem o link de cada aula. Porque aí na hora que vocês forem entrar, você só entra lá na descrição do grupo e clica no link. Eu acho que talvez facilite para algumas pessoas, tá? Tá, professor, eu vou tentar fazer isso. Não sei fazer isso, não. Ah, sei, entendi agora. Coloca na descrição do grupo, lá no iniciozinho do grupo, né? É isso? Eu não sei como faz, mas tem pessoas que faz tipo uma descrição assim, que ela fica fixada no grupo, e aí essa descrição, todo mundo consegue acessar ela toda hora. Tá, eu vou tentar Eu fazer não isso. sei Eu vou como tentar eles fazer. fizeram isso, mas eu achei bem legal, porque lá estava acontecendo o mesmo problema, né? De, por exemplo, todo dia da aula, o aluno ter que ir lá no AVA, às vezes, para acessar o link da aula.
E aí, como eles colocaram essa descrição, ficou fácil para todo mundo. Então, vamos lá, continuando. Então, aqui entre as vértebras, a gente vai ter alguns forames, né, que a gente chama geralmente de forame, quando a gente encontra algum buraco, né? Então, a maior parte das estruturas ósseas que possui algum buraco, a gente chama de forame. E aí, no caso da coluna, nós temos o... Não foi, cara, vários países. Oi. Que ama viajar. E aí, no caso da coluna, a gente tem os forames intervertebrais, né, que passam a parte dos nervos, tá? Que aí vem os nervos periféricos que saem da medula espinhal, tá? Então, aqui no meio, a gente tem o forame vertebral, tá? O forame medular, e aí aqui passa a medula espinhal, e aqui nós temos na lateral os forames intervertebrais, tá? Que fica entre as vértebras, e aí esses forames aqui saem os nervos periféricos, tá? Esses nervos periféricos aqui vão inervar os nossos músculos e as nossas estruturas, né? Então vai inervar tanto órgãos quanto músculo quanto pele, tá? Nós temos aqui também, eu já falei do forame, nós temos aqui também o processo transverso, tá? Que são esses processos aqui laterais, tá? Essas pontinhas laterais da nossa vértebra. E nós temos o processo espinhoso, que são essas estruturas aqui que parecem espinhas mesmo, tá? E a gente consegue tocá-las na palpação do nosso paciente. Então, quando a gente está fazendo uma palpação óssea, uma palpação da coluna, a gente consegue tocar aqui o processo espinhoso do paciente e a gente consegue contar, então, quais são as vértebras e onde é que está localizada cada vértebra, tá? Então, nós temos algumas proeminências desses processos espinhosos, por exemplo, a C7, que é aquela proeminência que a gente tem lá perto da cervical. Quando a gente toca lá, a gente sabe que lá é uma proeminência do processo espinhoso da C7, tá? Então, a gente consegue fazer esse toque na palpação, e aí isso vai nos dar uma diferenciação no nosso tratamento na hora que a gente vai fazer a mobilização vertebral, tá? Ou na hora que a gente for fazer a manipulação vertebral, ou na hora que a gente for fazer algum tipo de correção postural do nosso paciente, tá? A gente precisa dessa palpação, né, dessa anamnese, para a gente identificar onde está a vértebra e qual tratamento a gente vai fazer nessa vértebra, dependendo do que o paciente relatar para você, tá? Então, qual comorbidade o paciente vai apresentar para você? O paciente está com hérnia de disco? Onde é que está essa hérnia de disco? Chegou o exame para você dizendo que é lá na L5, e aí você vai lá, vai fazer a palpação da coluna do paciente para saber se realmente ele possui uma patologia de hérnia de disco na L5, tá? E aí o sintoma principal que vai aparecer para o nosso paciente é irradiação e dor, né? Então, quando a gente fizer o toque lá da palpação, o paciente vai apresentar para a gente um sintoma de dor, né? E pode apresentar também um sintoma de irradiação que vai gerar dor para ele, tá? Então, isso daqui é importante a gente conhecer, que é essa estrutura mesmo da vértebra, é importante a gente saber e decorar mesmo, tá? Então, quais são todos os pontos principais da nossa vértebra? Então, nós temos o corpo da vértebra, nós temos o processo transverso da vértebra e nós temos o processo espinhoso da vértebra, tá? Salvo algumas variações que eu vou mostrar para vocês de algumas vértebras. Então, nós sabemos que a coluna vertebral do adulto, ela contém 26 vértebras, né, sendo 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares, tá? Isso daqui compõe, e tem também as 5 vértebras sacrais, tá? Essas sacrais aqui, elas são vértebras que não são separadas, como as lombares, torácicas e cervicais. Então, elas são vértebras fundidas, e aí, mas a gente conta como sendo 5 estruturas, tá? E nós temos também 4 vértebras coccígenas, que também são vértebras fundidas, assim como as sacrais.
aqui está a estrutura da nossa coluna, tá? E aqui tá as curvaturas da nossa coluna. Então, quando a gente fala de coluna, a gente sabe que a gente tem realmente uma lordose aqui na cervical, a gente tem uma cifose aqui na torácica e a gente tem aqui uma lordose na lombar, tá? Com uma cifose sacral. Então, isso daqui é a curvatura normal e fisiológica de uma coluna, tá? Quando a gente tem alguma variação, a gente geralmente chama de hiper, tá? Então, é hipercifose, hiperlordose, hipercifose, hiperlordose e hipercifose. Tá? Então, qualquer variação que você tiver na coluna, dessas curvaturas aqui, a gente vai chamar de hiper, tá? Então, é hipercifose ou hiperlordose. Quando a gente tem variações da coluna para partes laterais, a gente chama de escoliose, né? Então, a gente tem uma escoliose em C ou a gente tem uma escoliose em S. Quando a gente tem uma escoliose em C, a coluna faz realmente um C nessa curvatura dela aqui, tá? Então, ela deixa de ser reta e forma um C aqui na estrutura, na estrutura óssea, quando a gente pega, por exemplo, um raio-x, a gente consegue identificar essa curvatura visualmente, tá? Na inspeção. E aí, na hora que a gente for fazer a palpação do paciente, a gente também consegue identificar essa curvatura na hora que a gente vai começar a palpar os processos espinhosos da coluna, e você começa a ver que a coluna não está seguindo uma sequência retinha, tá? A coluna está começando a fazer uma curvatura que não é uma curvatura fisiológica, né? É uma curvatura patológica. E aí nós podemos também ter escoliose em S, tá? Ou seja, acontecer um C aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito acontecer outro C, tá? Então, aí, como tem dois Cs, a gente chama de escoliose em S, porque aí forma realmente um S na coluna da pessoa, tá? Isso daqui a gente vai ver mais para frente na aula de postura. Então, entre as vértebras, a partir da segunda vértebra até o sacro, a gente tem os famosos discos intervertebrais, tá? Esses discos, eles são formados aqui de anel fibroso, na parte mais distal desse disco, e nós temos o núcleo pulposo, que fica aqui na parte mais proximal desse disco, tá? Então, no centro do disco, a gente vai ter o núcleo pulposo desse disco, tá? Onde fica uma parte mais mole, uma parte que serve mais para recepção de impacto, tá? Do nosso corpo discal. E nós temos aqui o anel fibroso do nosso disco intervertebral, que vai dar para a gente aqui também a parte de proteção desse núcleo pulposo e vai dar aqui para a gente uma rigidez maior para esse disco intervertebral, tá? Então, qual é a principal função do disco? O disco tem como função principal a proteção e o amortecimento, né, de impacto da nossa coluna. Tá? Então, a gente consegue ficar em pé sem que uma vértebra se toque na outra através do disco intervertebral. A gente consegue fazer a mobilidade da nossa coluna através do disco intervertebral. Tá? Então, é esse disco aqui que vai dar a nossa função de deslocar o nosso tronco para anterior ou deslocar o nosso tronco para posterior ou para lateral. Tá? Então, essa mobilidade que esse disco dá para a nossa coluna, essa mobilidade ela é causada por causa do disco intervertebral. Tá? Então, uma pessoa que tem, por exemplo, uma artrose, tá? Na coluna, ela perde esses discos intervertebrais, tá? E começa a ficar osso em contato com osso. Esse osso em contato com o osso vai diminuir para esse paciente a mobilidade dele de tronco, tá? Então, vai ser um paciente que vai sentir dificuldade de abaixar ou de levantar o tronco ou de lateralizar o tronco, e aí essas dificuldades podem gerar dor, tá? Porque, como eu disse lá para vocês, entre as vértebras passam os nervos, né? E se a gente não tem um disco adequado lá naquela vértebra, aquela vértebra vai diminuir aquele forame
intravertebral, e aí aquele forame intravertebral diminuído vai causar um pinçamento mesmo daquele nervo periférico que está saindo lá da medula espinhal. Alguém quer falar alguma coisa? Então, aqui, esse disco, ele é super importante. Professor, desculpa interromper, tem um pessoal pedindo para o senhor dar a entrada para eles aí, aceitarem eles aí, que eles não estão conseguindo acesso. Não tem ninguém aqui na lista de espera, não. Pois acabaram de postar no grupo, aí só dá uma olhada, por favor. Deixa eu ver aqui, mas aqui não tem ninguém na lista de espera. Eu tô com a tela aberta. Interromper o senhor. Desculpe interromper. Não tem problema, não. É a Genivânia, né? Era ele, mas... Só ela, só. A Maria já tá aqui, já. Obrigada, professor. Vamos ver. Então, vamos lá. E aí, esse disco aqui, ele vai dar essa proteção pro nosso paciente, tá? Pro nosso corpo mesmo. Então, a gente estava falando, por exemplo, vamos supor, o paciente perdeu aqui o disco, tá? Ele pode fazer uma cirurgia e colocar um disco, né? Uma prótese? Pode, tá? E aí vai ter a mesma mobilidade que um disco intervertebral fisiológico tem? Não tem, tá? Então, o paciente vai ter uma limitação pequena, mas vai, tá? Agora ela entrou. Genivânia, aceitar. E aí, esse disco aqui, ele tem essa característica, tá? Então, a função do disco permite movimentos da coluna vertebral e absorvem choque vertical, né? Então, são os choques de impacto mesmo. Então, a gente consegue pular, né? Sem que o osso encoste no outro osso, né? A gente consegue receber a ação da gravidade, né? Então, tudo isso, o disco intervertebral vai nos auxiliar nessa recepção desse impacto, tá? As curvaturas normais, que eu disse para vocês, aqui a gente já falou, né? No feto, ali, é bem interessante aquilo ali, que na curvatura do feto, o feto, como ele fica na posição fetal, que é a posição mais medializada, a curvatura da coluna do feto, ela é toda praticamente cifótica, tá? Então, é uma curvatura única, bem cifótica, e depois, quando o bebê nasce, ela começa a se tornar aquela curvatura fisiológica da coluna mesmo, tá? E aí o bebê começa a receber, né, sustentação, a receber ações da gravidade, né, a receber todos aqueles impactos do meio externo, né, do útero, e aí começa a criar a curvatura da coluna, e ali mostra a curvatura da coluna no adulto, tá? Então, as funções da curvatura aumentam a força da coluna vertebral, auxiliam a manter o equilíbrio na posição ereta, absorvem impactos, tá, ou choques, e auxiliam a proteger a coluna de uma fratura, tá? Então, isso daqui é a função das curvaturas da nossa coluna. Se a gente tem alguma patologia em curvatura, a gente vai diminuir as funções que a coluna tem, tá? Então, vamos supor, tenho lá uma hipercifose, tá? A gente vai ter essa função principal, por exemplo, de absorver choque da coluna, de absorver impacto? Vai ter, mas vai ser uma função diminuída, porque a coluna ela está com uma curvatura diferente do fisiológico, tá? E aí, quando a gente fala de absorção de impacto, a gente está falando de uma curvatura que está, por exemplo, uma hipercifose. O paciente está com a hipercifose, tá? Uma cifose grandona na coluna, tá? Curvatura enorme em C, então a curvatura da coluna vai ficar bem assim,
tá? Ao invés de ficar assim, ela está assim. E aí essa ação da gravidade, que está vindo de cima para baixo, ela vai atingir muito mais pontos dessa coluna, tá? Então vai ter uma diminuição nessa absorção de choque. E aí o que geralmente pacientes com hipercifose, pacientes com problemas na coluna relatam? Tá? Eles relatam dor, eles relatam limitação, né? Eles relatam formigamento na coluna, tá? Então isso é gerado pela diminuição das funções que a curvatura fisiológica da coluna nos dá, tá? Então, se a gente tem uma perda dessa função, a gente vai ter, com certeza, também limitações, tá? E vai ter também patologias relacionadas a essa coluna. Nós temos aqui, como eu disse para vocês lá no início, nós temos aqui a estrutura da vértebra, tá? Essa daqui é uma estrutura de uma vértebra geralmente torácica, tá? Por que torácica? Porque o corpo dela, ela tem um corpo bem denso, tá? E aqui tem também as espinhas, né? O processo espinhoso, e nós temos também o processo transverso, tá? Presente. Qual a diferença de uma cervical para uma torácica e para uma lombar? Geralmente a cervical, ela tem mais esse processo aqui espinhoso, mais retificado para baixo, tá? Ou desculpa, retificado não, como fala? Mais baixo, tá? Então ele tem esse processo espinhoso mais baixo. As vértebras torácicas, ela tem o processo espinhoso mais retificado, tá? Então ele tende a ser mais retinho, assim a gente consegue palpar ele mais fácil. E as vértebras lombares, elas têm como diferença o corpo dela, que é essa estrutura aqui, tá? Da imagem, o corpo, ela é bem maior e bem mais densa, tá? Por quê? Porque absorve um peso e um impacto muito maior do que as vértebras iniciais, tá? Então aqui aqui no centro passa a medula espinhal, tá? Essas facezinhas aqui mais branquinhas são onde essas vértebras se articulam com as outras vértebras acima ou abaixo, tá? O corpo ele serve para dar a força, né, e a sustentação dessa coluna, tá? E esses processos espinhosos aqui são variações, são estruturas anatômicas da nossa vértebra, tá? Então, essa daqui é uma vértebra inicial, tá? Da cervical. E aí, como eu disse para vocês, como é que a gente diferencia, tá? Os processos espinhosos da segunda vértebra à sexta vértebra, elas frequentemente são bífidas, tá? O que é bífida? Ela tem aqui no processo espinhoso dela esse Vzinho aqui em cima, tá? Então, isso daqui é uma característica das primeiras vértebras cervicais. Então, como é que a gente vai diferenciar uma vértebra cervical de uma torácica? Além dela ter aquela estrutura mais baixinha que eu disse para vocês, tá? Ela vai ter aqui no processo espinhoso também essa parte bífida aqui da estrutura óssea, tá? Todas as vértebras cervicais possuem 3 forames, um forame vertebral e 2 forames transversários, tá? São esses buraquinhos aqui onde passa a parte do nervo cervical do nosso paciente. O Atlas, ou C1, que é a primeira vértebrazinha, tá? Ela é uma vértebra característica e ela não tem, por exemplo, uma coisa que eu disse para vocês no início, né? Ela não tem o processo espinhoso e também não tem o corpo, tá? Como eu disse para vocês, o corpo ele serve para dar sustentação a impactos. Como a primeira vértebra não sofre impacto, a gente não precisa ter o corpo nela. E a gente também não precisa ter o processo espinhoso nela, porque ela já fica mais quase aqui encostado na verdade ela fica encostada, né, na nossa base do crânio, tá? E aí não precisa ter processo espinhoso nela, porque ela vai fazer o movimento mesmo de rotação do nosso crânio junto com a C2, tá? Que é o axis, que vou mostrar agora para vocês. Aqui é o Atlas, ok. Atlas de novo.
aqui, axis, tá? Esse daqui é a vértebra C2, tá? Ela junto com a C1, ela vai fazer a rotação do tronco, tá? Então ela é como se fosse uma vértebra, e aí a estrutura dela, que seria uma estrutura do processo espinhoso, o processo espinhoso dela é voltado para cima, tá? Então é uma vértebra que igual tá aí na imagem, que junto com a C1 vai fazer o processo de rotação do nosso pescoço, tá? Da nossa cervical. E aí, deixa eu ver, eu acho que eu tenho uma imagem aqui que mostra uma dentro da outra. Aqui, tá? Aqui nós temos a primeira vértebra, a C1, e nós temos aqui logo embaixo a segunda vértebra, que é a C2, tá? Aqui o dentezinho dela é voltado para cima e ela tem aqui essa face articular que vai fazer a articulação com a C1, tá? E aí vai dar para essa cervical aqui, para esse início, né, para essa base de cabeça, essa movimentação sem que a nossa cervical saia em contato com a vértebra. Então, é uma vértebra cervical que vai ter outra vértebra aqui que vai prender nessa primeira vértebra e vai dar aqui, então, a mobilidade da nossa coluna junto com a cervical, tá? Então, daí... Oi. Desculpe interromper, mas você falou 3,1 a unidade? Isso, esse daí a gente está falando, eu vou entrar na mobilização de vertebral, tá? Ah, tá, porque aqui já entra em mobilização mesmo articular, né? Aham, eu vou falar ele aqui nos próximos slides. Ah, tá. Tá? Só estou dando uma introdução da anatomia vertebral para vocês entenderem como funciona, para a gente conseguir compreender a parte da mobilização. Ok. E aí, daí para diante, né, a partir de C3 até a C6, as vértebras são bem similares e elas parecem muito uma com a outra, tá? Aqui a diferenciação da C7 para as demais, tá? A C7 ela já não tem mais aquela bifurcação aqui no final do processo espinhoso, e ela tem um processo espinhoso bem grandão, tá? E esse processo espinhoso grande, ele é proeminente e a gente consegue tocar ele lá na base da nuca do paciente, tá? Então, todo mundo tem aquela vértebrazinha maior que fica aqui na base da cervical, né, que a gente consegue fazer a palpação dela. Ela é a C7, tá? Na região torácica, as vértebras são mais fortes que as cervicais, como eu disse para vocês, e apresentam as superfícies denominadas de fóveas, tá? E na região lombar, nós temos uma vértebra muito mais densa, tá? Elas são muito mais fortes, muito maiores, porque ela absorve, além da ação da gravidade, ela absorve o peso do nosso corpo por completo, né? Então, ela precisa ter uma base bem maior. Já na região do sacro, tá? Como eu disse para vocês, isso daqui é fundido, tá? Então é grudado uma na outra, mas a gente tem uma pequena articulação aqui entre uma vértebra sacral e a outra, tá? Não quer dizer que essas vértebras aqui elas vão fazer movimentação lateral ou movimentação anterior ou posterior, tá? Mas ela tem essas pequenas articulações, tá? Mas só que são vértebras fundidas. E aqui nós temos o finalzinho, né, que é a região do cóccix, onde geralmente, na verdade, eu acho que antigamente, né, que a gente tinha muitas lesões aqui na região de cóccix, quando tinha aqui em Brasília aqueles ônibus sem almofada no assento. E aí a gente sentava lá eu não sei se vocês lembram disso, eu sentava lá no fundo do ônibus, e o motorista na velocidade da luz, né, que eles andam aqui,
na hora que passava alguma lombada ou alguma coisa assim, a gente chegava, pulava e sentava de novo, né? E aí esse choque que dava do sentar de novo no banco fazia fratura em cóccix, tá? E aí é um local que não tem como fazer enfaixamento, né? Não tem como engessar, e aí o paciente tem que ir para casa assim até que reestruture aquela fratura, tá? E qual que é, assim, a função mesmo do cóccix, professor? Ele tem a função final, que é a função do nosso sentar, tá? Por isso que a gente fala que para sentar a gente precisa ter como fala, o nosso quadril, né, bem posicionado, porque o cóccix ele fica dentro do quadril, né, dentro da estrutura do quadril, e ele vai dar aquela posição mesmo do apoio no sentar para a gente, tá? Além também de proteger a nossa parte pélvica, né, principalmente nas mulheres que tenha, que foram criadas para nascer neném, né, para produzir. E aí ele dá aquela proteção mesmo do bebê. Ah, tá. Então aqui, ó, aqui fala um pouquinho sobre até a parte que eu acabei de falar, né, da parte do bebê, quando a mulher tá gestante. A gente faz a utilização do anestésico, né, quando a mãe quer fazer o parto cesáreo, né? E aí esse uso desse anestésico é dado lá na coluna, né, na medula, e aí ele é colocado bem lá, ó, bem no hiato sacral, tá? Que é uma abertura que tem entre a vértebra, que o médico vai lá e insere a agulha, tá? Para fazer a colocação do anestésico lá dentro da medula espinhal. Deixa eu ver. E aí, acho que essa parte aqui de tórax já não entra mais, tá? Então, vou colocar agora lá para vocês o slide da mobilização articular. Vocês estão conseguindo ver ele? Sim. Beleza, então. Então, vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Na mobilização articular, que é o tópico 3 do nosso livro, ele vai falar um pouquinho sobre a movimentação da nossa coluna e das nossas estruturas articulares, tá? Quando a gente fala de mobilização, a gente está falando de uma técnica que ela é capaz de dar mobilidade ou de aumentar a mobilidade de um paciente que está, por exemplo, com baixa mobilidade, tá? Então, geralmente a gente utiliza a mobilização articular em pacientes chamados de hipomóveis, tá? Que são pacientes que tem uma baixa mobilidade articular, e aí esse paciente ele precisa que a gente faça algum tipo de procedimento, né, terapêutico para tratar aquela hipomobilidade, tá? E aí a gente vai realizar então a mobilização articular naquele paciente. Eu não sei se vocês viram, mas eu coloquei lá na unidade 3.1 a apostila que eu disse para vocês na aula passada, tá? Se vocês quiserem imprimir, tá? Eu até coloquei como sugestão lá para vocês imprimirem e guardarem, porque é algo que a gente vai utilizar não só nessa disciplina, mas a gente vai utilizar depois de formado, tá? Então é uma apostila bem legal, tá? Ela mostra lá todos os pontos de mobilização articular, tá? Desde cervical até braço, ombro, coluna, membros inferiores, dedos, tá? Então, tem toda a estrutura lá de como é que faz a mobilização, com a imagem da mobilização, tá? E é bem bacana vocês terem aquilo para, principalmente quando a gente for utilizar em outras disciplinas, tá? Ou em outros tratamentos.
Então, como definição de mobilidade articular, a definição é técnicas passivas de baixa velocidade usadas para tratar disfunções articulares, como a rigidez, hipomobilidade e dor. Tá? Então, a gente pode utilizar a mobilização articular para esses 3 tópicos, tá? Rigidez, hipomobilidade ou então dor, e a gente vai conseguir fazer diminuição de dor através da mobilização articular, tá? Quando é que a Essa gente diminui? rigidez, professor, Oi. é aquele barulho que faz no joelho ou no ombro? Não. Não, a rigidez, ela pode ser uma rigidez articular causada por uma diminuição da cartilagem, né, que a gente tem entre as articulações, ou pode ser uma rigidez causada pela diminuição da bursa, né, que é a bolsa que fica entre algumas articulações. E Então, aí, mas não é o barulho que faz. não, aquele barulhozinho que a gente escuta no joelho ou no ombro é por causa de diminuições ou de cartilagem, né, ou diminuição do líquido sinovial que passa entre a articulação. Né? Se a gente tem diminuição de cartilagem, vai tocar osso no osso. E aí, na hora que a gente faz o movimento, faz o barulhinho como se tivesse, que a gente chama de crepitação, né? Faz aquele barulhinho, trec, 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 né? Ou quando a gente não tem o líquido que dá a fluidez daquela articulação, a lubrificação daquela articulação, a gente também tem essa crepitação articular. Ah, tá, obrigada. E aí nós temos 2 tipos, tá? Nós temos os movimentos fisiológicos, que são os movimentos que a gente faz normalmente, tá? E nós temos os movimentos acessórios, que são os movimentos que são chamados também de movimentos coadjuvantes, tá? Que são movimentos que fazem porque o movimento principal está fazendo, tá? Então, e a mesma coisa serve para musculatura, né? Nós temos musculaturas principais e nós temos musculaturas acessórias. Então, se nós temos uma articulação que movimenta e as outras articulações que estão ao redor têm que movimentar porque aquela articulação irá movimentar, a gente chama da articulação maior de movimentos fisiológicos e nós chamamos os movimentos menores de movimentos acessórios, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, nós temos a manipulação, né? Dentro da mobilização articular, nós temos a manipulação vertebral ou manipulação articular, tá? Que é uma técnica passiva, usando movimentos fisiológicos ou acessórios aplicados bruscamente com alta velocidade. Bruscamente. Com alta velocidade, tá? Então, diferente da mobilização articular, que é algo de baixo impacto e a gente faz em velocidades baixas, a manipulação articular a gente faz em movimentos bruscos e rápidos, tá? Então, quando a gente quer manipular ou estralar alguma estrutura articular, a gente faz movimentos rápidos e bem bruscos, tá? Quando a gente quer mobilizar uma articulação, a gente faz movimentos menores e mais devagar, tá? Essa alta velocidade de aplicação de técnica de manipulação não permite que o paciente tenha controle da execução das mesmas, tá? Então, a gente faz rápido justamente para que o paciente não tenha esse controle da articulação dele, tá? Esse controle de, eu vou travar, eu vou fazer, né? Eu não sei se vocês já viram, mas eu acho que a gente já fez isso em algumas aulas, né? Algumas manipulações vertebrais, né? Pegar, vou estralar o pescoço, aí segura, faz movimento e estrala, tá? Esse movimento, ele precisa ter a cadência do movimento e ele precisa ter aquele movimento rápido, tá? Porque senão o paciente vai travar o pescoço e na hora que você for fazer o movimento rápido da manipulação, você pode gerar, por exemplo, um torcicolo, tá? Uma lesão de cervical do paciente. Tá? Então, é muito utilizado na quiropraxia, muito utilizado também na osteopatia, e aí a gente chama geralmente de thrust, tá? Que é um movimento rápido que a gente faz no paciente para manipular aquela articulação, tá? E aí aquela articulação pode ser vertebral ou pode ser uma articulação mesmo do corpo, do joelho, do cotovelo, do tornozelo, tá? Dos dedos, né? Que geralmente a gente faz muita manipulação de dedo, né?
quando a gente faz os estralos de dedo, né? Aqueles estralos de dedo são manipulações de articulações dos dedos, tá? Aqui mostra para vocês uma forma de posicionamento, tá, do paciente para fazer algumas manipulações, mas isso a gente vai ver com calma depois, tá? Como é que a gente vai fazer cada manipulação, tá? Como é que a gente faz cada estrutura do corpo, como é que a gente faz cada mobilização, tá? E aí eu já mandei a apostila para vocês, que tem a imagem com passo a passo de como faz cada mobilização articular, tá? Só a manipulação que eu não mandei porque eu fiquei com medo de vocês testarem em casa, né? E aí a gente precisa ensinar primeiro, para que vocês depois façam a parte prática, né, em casa, que vocês quiserem fazer no parente de vocês, né, alejar alguém, faz depois, né? Agora não. Então nós temos como tipos de articulações, né? Nós temos articulações que elas são articulações ovoides, tá? Que são aquelas articulações que têm aquela característica mais arredondada, né? E aí uma delas nós temos, por exemplo, o húmero, né? O húmero aqui ele é uma articulação que ele tem uma articulação ovoide, tá? Ele tem a cabeça redonda. E nós temos as articulações celar, tá? Que é uma superfície mais côncava, né? Que aí nós temos, por exemplo, a estrutura aqui que recebe, né, o húmero. Ou nós temos também o rádio, né? Que é uma estrutura mais côncava, tá? Igual tá aqui nessa primeira imagem, tá? E aí ela junto com a ovoide vai dar essa movimentação e essa mobilização, essa mobilidade para nossas estruturas ósseas, tá? Lembrando que na estrutura óssea ela precisa ter, né, para ter uma boa mobilização, ela precisa ter uma boa qualidade sinovial, tá, de líquido mesmo dentro da articulação, e ela precisa ter uma boa cartilagem, tá? Além de ligamentos e além de musculatura, tá? Mas essas duas primeiras, o líquido sinovial e a cartilagem, vai dar para o nosso paciente toda a mobilização que ele precisar ter, tá? Então, se a gente tem baixo líquido sinovial e se a gente tem baixa cartilagem, não adianta esse paciente ter bons ligamentos e boa musculatura, tá? Vai diminuir a mobilidade articular dele. Tá? Então, o que a gente faz em pacientes, por exemplo, que tem essa diminuição de cartilagem, essa diminuição de líquido sinovial? A gente vai lá e fortalece musculatura. Para quê? Para que a musculatura diminua o máximo possível daquele impacto que o osso gera no outro osso. Tá? Então, o que vai diminuir esse impacto? Nas vértebras, a gente tem o disco intervertebral, que diminui o impacto de uma vértebra na outra. Nas articulações, a gente tem a cartilagem e o líquido sinovial. E em algumas articulações, a gente tem a bursa, né? Que é uma bolsa que fica entre as duas articulações. Por exemplo, aqui na articulação glenomeral, tá? A gente tem a bursa, né, entre a articulação, que vai diminuir o impacto do húmero com a cavidade glenoide, né? E aí essa bursa ela precisa ter também uma boa qualidade de líquido sinovial dentro dela para reduzir esse impacto da articulação. Então, se a gente não tem uma boa bursa, se a gente não tem uma boa cartilagem, tá, por causa de alguma outra patologia complementar, e a gente não tem uma boa quantidade de líquido sinovial dentro dessa articulação, a gente está falando que esse osso aqui, que é o húmero, na hora que ele vai entrar em contato com a cavidade glenoide, ele vai tocar mesmo nela, tá? E isso daqui passa nervos aqui nesse osso. Então, esse paciente vai sentir muita dor, esse paciente vai sentir muita irradiação, tá? De dor para o corpo. Esse paciente vai sentir choque, vai sentir diversos sintomas por causa disso. Então, o que a gente faz na físio, né? Além de diminuir o processo de dor desse paciente, além de fazer mobilizações articulares com o intuito de tirar esse contato do húmero com a cavidade glenoide, tá? Diminuir esse contato aqui e aumentar o líquido sinovial aqui dentro dessa articulação, a gente faz também nessa mobilização a retirada desse contato de osso com osso, tá?
Então, mobilizou, tirou esse contato, aumentou o líquido sinovial. A gente deu para o paciente o quê? Diminuição de dor, a gente deu para ele o quê? Mobilização articular, e aí essa mobilização vai dar para o paciente o quê? Uma amplitude de movimento maior, tá? Então, fez isso, ok, mobilizou. Mas adianta só mobilizar? Não. Por quê? Porque essa estrutura óssea, essa articulação, não tem o quê? Não tem cartilagem, não tem líquido sinovial, então vai passar um tempo, ela vai voltar de novo e vai voltar a consolidar o húmero na cavidade glenoide, tá? E essa consolidação do húmero na cavidade glenoide vai voltar a dar dor, vai voltar a dar choque, vai voltar a dar limitação, que é a hipomobilidade do paciente, e vai dar também para aquele paciente uma redução, né, da ADM dele, né, da amplitude de movimento dele. Então, o que a gente pode fazer como acessório de tratamento, tá? Então, fizemos a mobilização. A gente precisa fazer fortalecimento de musculatura global aqui da cintura escapular desse paciente, tá? Então, a gente precisa fortalecer deltoide, a gente precisa fortalecer bíceps, tríceps, tá? Peitoral, a gente precisa fortalecer trapézio, tá? Por quê? Essa musculatura fortalecida vai dar uma diminuição do impacto na hora que a gente faz os nossos movimentos, tá? Então, se essa pessoa não tem um músculo ao redor fortalecido, ela vai ter uma dificuldade de manter essa mobilidade que a gente fez aqui na nossa fisioterapia, tá? No nosso tratamento. Então, se ela não consegue manter essa mobilidade porque a musculatura dela tá tão fraca que esse osso aqui, ele faz o que ele quer aqui dentro dessa cavidade glenoide, vai ter toda hora impacto aqui de húmero com cavidade, húmero com cavidade, húmero com cavidade. Isso aqui vai gerar dor, vai gerar limitação para o nosso paciente, tá? E aí, essa dor é o que vai causar a hipomobilidade dessa articulação. Por quê? Porque esse paciente com dor, ele não vai mexer essa articulação. Mesmo que você fala, você tem que mexer o braço, não adianta. O paciente com dor, ele não mexe porque ele não quer sentir dor. Então, se ele não mexe, ele vai deixar essa estrutura aqui hipomóvel, tá? Uma estrutura que não vai movimentar e ele vai começar a usar muito o lado contralateral, tá? E aí, aquela bursite ou aquela artrose que estava no ombro direito do paciente vai passar para o esquerdo porque ele larga de utilizar o direito e começa a utilizar muito o esquerdo para fazer tudo. Algo que essa articulação não estava acostumada a fazer, tá? Então, esse pensamento a gente tem que ter e a gente precisa pensar. Então, o paciente chegou para você dessa forma, você precisa tratar aqui, mas você precisa também tratar o lado contralateral, tá? Por quê? Porque esse lado aqui vai ser um tratamento preventivo, tá? Porque você já sabe que é um lado que possivelmente vai dar lesões, porque esse paciente, por causa dessa imobilidade desse paciente aqui, dessa hipomobilidade que esse paciente está aqui, ele vai começar a usar muito o lado de cá, tá? E aí usar muito o outro lado vai gerar para esse paciente esse aumento de dor, vai gerar para esse paciente outro tipo de patologia, tá? Que aí a gente precisa tratar os dois lados, independente se tem dor ou não tem dor, tá? Quando a gente fala de hipomobilidade, ou a gente fala de dor, ou a gente fala de lesão em articulações, a gente precisa tratar as duas articulações. Então, se é joelho, trata os dois joelhos, tá? Um de forma de tratamento, mesmo de reabilitação, tá? Nível secundário ou terciário, e o outro a gente vai tratar de nível de prevenção de saúde, nível primário da saúde, tá? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, como tipos de movimento, nós temos movimento de rolamento, nós temos movimento de deslizamento e nós temos movimento de giro, tá? O de rolamento são articulações que fazem esse movimento aqui de rolar, tá? De uma articulação na outra. E aí, qual articulação que faz isso? A do cotovelo, né? A do cotovelo, ela faz movimento de rolamento, tá? Então, nós temos lá o rádio, né? E a... Opa, vocês estão me vendo? Apagou aqui para mim. Tá.
Estão me vendo? Alguém fala comigo ou vocês já foram dormir? Sim, Tô eu tô vendo. Sim, professor. Te pergunta, todo mundo fica calado, né? Então tá. Então a articulação aqui do cotovelo, ela faz esse movimento de rolamento aqui, porque ela só consegue fazer esse movimento, tá? Ela não consegue fazer, por exemplo, o movimento de lateralização, tá? Mas ela consegue fazer também o movimento de giro, que é o rádio que faz, tá? Que é esse movimento que a gente faz de prono e supino, tá? Aqui mostra como é que faz o rolamento. Aqui mostra uma articulação, tá? Que realmente, que geralmente faz, né? O movimento de rolamento. E aí é esse movimento que é causado, tá? No paciente, onde uma estrutura, ela é côncava e outra estrutura, ela é convexa, tá? E aí as duas se inserem uma na outra e ela faz o movimento de rolamento, tá? Professor, volta um slide aí para mim. O outro. Isso. Obrigada. Você foi tirar foto? Aham, tira o print. Tá bom. E aí o deslizamento, a gente faz o deslizamento lateral, tá? Lateralizado ou antero-posterior de uma articulação, tá? Quando a gente utiliza esse deslizamento na mobilização articular, a gente vai pegar, por exemplo, uma falange, tá? E a gente vai fazer a mobilização dela aqui antero-posterior, tá? Então a gente vai segurar aqui nas duas estruturas, segurou aqui no ossinho, segurou aqui no outro ossinho, tá? Então uma mão aqui, outra mão aqui, segurou nas duas estruturas, no meio a gente tem o quê? A articulação, tá? Então a gente segurou as duas estruturas ósseas e agora a gente vai fazer a mobilização articular desse osso, dessa articulação, tá? Então segurou aqui, a gente vai fazer a mobilização articular. Nós podemos fazer nessa estrutura aqui a mobilização antero-posterior, tá? Ou para frente, para trás, ou a gente pode fazer essa mobilização lateral, tá? Lateral esquerdo, lateral direito, tá? Então, a gente segurou aqui, a gente faz essa mobilização lateralizada, segurou aqui, a gente vai fazer a mobilização para cima e para baixo, tá? E aí, a gente faz isso daí em articulações que realizam deslizamento, tá? Que são articulações que só grudam uma na outra, elas não têm essa estrutura para fazer o desliz, ou para fazer o rolamento, né, igual a estrutura anterior, mas ela faz a parte de deslizamento, tá? Ela desliza uma na outra. E aí aqui nós temos a regra do côncavo e convexo, tá? O convexo côncavo, que são estruturas que têm essa estrutura, que fazem o movimento de deslizamento e rolamento do nosso corpo, tá? Então a gente consegue utilizar essas articulações e fazer tantos movimentos de rolamento quanto movimentos de deslizamento, tá? E aí vai ficar mais claro para vocês na hora que vocês pegarem a apostila que eu postei lá para vocês lá no AVA, tá? Ela mostra certinho como é que vocês fazem e qual movimento de mobilização vocês fazem em cada estrutura, tá? Então vamos supor, a gente vai pegar um joelho, tem, por exemplo, o famoso teste de gaveta, né? Que a gente segura ali a estrutura de baixo, tá? Abaixo da patela, segura as duas estruturas, né? A tíbia e a fíbula. Então, segurou as duas estruturas ósseas, a gente vai pegar lá e vai fazer o teste de gaveta. O teste de gaveta é quando a gente puxa a tíbia e a fíbula para frente, tá? Ou quando a gente empurra ela para baixo, tá? Paciente relator dor ou relator frouxidão de joelho, desculpa. Isso daqui é um teste de gaveta positivo, tá? Um paciente que tem algum tipo de lesão ligamentar no joelho. A gente pode fazer esse teste como mobilização articular de joelho, tá? O paciente relatou dor em joelho por causa de hipomobilidade, por causa de artrose em joelho, né? E aí você precisa ver qual é a patologia desse paciente primeiro, antes de realizar qualquer tipo de tratamento.
Você vai lá, vai fazer a mobilização. Segurou aquela estrutura, você pode puxar para você, pode empurrar para lá, e aí a gente pode fazer também o movimento lateralizado dessa estrutura, tá? E aí mostra bonitinho lá na apostila que eu postei lá para vocês, como é que realiza cada movimento de cada estrutura articular, tá? Aqui nós temos algumas articulações que possuem a opção de giro, tá? Nós temos ali, por exemplo, né, o rádio, que ele tem aquela cabecinha lá arredondada, né, e ele faz esse movimento de prono e supino do nosso braço. Nós temos a estrutura ali do húmero, né, que por ela ter aquela cabeça arredondada, né, tanto o húmero quanto o fêmur, né, ele consegue fazer os movimentos de giro, tá? Então a gente consegue fazer um movimento giratório de braço e movimento giratório de perna, né? São estruturas articulares que têm essa característica, né? E elas conseguem fazer esse movimento praticamente de 360 graus, tá? Quando a gente tem algum tipo de compressão, a gente tem o quê? Diminuição do espaço articular, tá? Porque comprimiu aquela articulação, diminui o espaço daquela articulação. A gente tem cargas compressivas normais, né? A gente vai ter a nutrição, e aí, se for patológico, a gente vai ter a diminuição da nutrição. O que é essa nutrição? A incisão, né? A entrada de líquido sinovial dentro daquela articulação. Tá? Então, isso é fisiológico. O nosso corpo produz esse líquido sinovial dentro das articulações para dar lubrificação naquela articulação e para melhorar a mobilidade articular. Se a gente tem uma compressão, a gente vai ter uma diminuição de produção de líquido sinovial naquela articulação. Logo em seguida, esse paciente vai ter uma hipomobilidade articular, tá? Então, cargas compressivas altas vai ter deteriorização articular, então pode deteriorar a cartilagem, pode deteriorar bursa ou pode diminuir a quantidade de líquido sinovial, como eu disse para vocês, tá? Osso, vamos lá, exemplo. Húmero e cavidade glenoide, tá? A gente sabe que entre os dois a gente tem a bursa. Né? Quando a gente tem uma compressão alta do húmero com a cavidade glenoide, a gente vai ter o quê? Aqui no meio, uma compressão da bursa e a gente pode ter uma possível bursite, tá? Então, essa compressão vai gerar uma inflamação e essa inflamação da bursa a gente chama de bursite, tá? Então, inflamação da bursa vai gerar limitação, vai gerar dor e vai gerar hipomobilidade para o paciente, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso e na hora da gente realizar o tratamento, a gente precisa procurar a melhor forma de tratamento para o nosso paciente, tá? Para que diminua principalmente a dor e que aumente, então, nesse caso, como fala? O espaço articular, tá? A gente consiga aumentar o espaço articular. E aí, quando a gente tem também uma contração muscular e rolamento, a gente tem compressão, tá? Então, a mobilização, a gente, na verdade, na mobilização, a gente retira a compressão que é gerada entre uma estrutura óssea e a outra estrutura óssea, tá? Então, retirou essa compressão, a gente vai dar como se fosse um alívio, tá? Aliviou aquela estrutura articular. Tá? Então, vamos supor que aquela articulação está comprimida. Quando a gente faz a mobilização, que a gente pega esse osso daqui, puxa ele para baixo, a gente deu essa aliviada, porque voltou a ter aqui espaço articular, aquela bursa que está aqui, ela teve aquele alívio, né? Ela não está sendo toda hora lá comprimida, né, por aquela estrutura, então ela teve aquele alívio. Ela vai poder se recuperar, vai poder encher de novo de líquido sinovial, tá? E aí, aquela estrutura óssea, na hora que voltar para cá, vai receber logo uma bursa bem mais hidratada, uma bursa bem menos deteriorada, tá? E aí é por isso que a gente faz a mobilização articular nos nossos pacientes, tá? E aí vocês podem fazer mobilização em vocês também. Tá? Isso a gente consegue fazer em algumas estruturas, né? Lógico. A automobilização.
mas ela é uma técnica terapêutica, assim, sensacional para o tratamento de lesões, para o tratamento de dor, para o tratamento de bursite, inflamações, tá, dos nossos pacientes. Como eu disse para vocês, a gente faz essa tração, tá, óssea, e essa tração vai causar um aumento, né, articular entre aquelas duas estruturas. Alguém ia perguntar alguma coisa? Então, aqui são algumas técnicas, tá, oscilatórias da mobilização, tá? Então, a gente divide em G1, G2, G3, G4 e G5, tá? G1, a gente fala que é uma pequena amplitude, tá? De movimento, então a gente faz em estruturas menores, onde a amplitude daquela mobilização precisa ser pequena, né? A gente não precisa fazer tanta força, a gente não precisa utilizar tanta força, tanta mobilidade, tá? Naquela estrutura, porque é uma estrutura pequena, é uma estrutura menor. Nós temos a G2, onde a gente já faz uma grande amplitude no meio da amplitude do movimento, não atingindo o limite, tá? Então a gente pegou, por exemplo, aqui uma estrutura de cotovelo, uma estrutura de ombro, tá? Você fez uma grande amplitude na hora que você faz a mobilização, a puxada, a tração daquele osso, mas a gente não atingiu o limite daquela articulação, tá? Então aquela articulação consegue vir mais, mas você não quis puxar mais por alguma limitação que aquele paciente tem ou por alguma limitação que você quer impedir naquele paciente, porque você sabe, se você puxar mais, você vai romper, tá? Ligamento, vai romper tendão, tá? Por alguma outra patologia que esse paciente já tenha ou ele já teve, tá? Então a gente faz a G2 como forma mesmo assim de preventir. Na G3, a gente utiliza uma grande amplitude até o limite da mobilidade existente, tá? Então vamos supor, vamos pegar lá o ombro, puxamos, fizemos tração, chegou no máximo, né, da mobilidade do paciente, a gente não puxa mais do que aquilo, tá? Então aquilo lá é um G3, tá? A gente chegou até o máximo, mas a gente fica parado no máximo, tá? Na G4, são pequenas amplitudes no limite da mobilidade existente e forçadas na resistência, tá? A G4 e a G3, geralmente a gente utiliza as duas em conjunto, tá? Por quê? A gente chega a G4 é assim, pequenas mobilizações, tá? Então são mobilizações bem pequenas, mais rápidas e que a gente faz forçada mesmo na resistência. A resistência é quando a gente chega na mobilidade existente, tá? Então puxou aquela articulação, chegou no máximo dela. Nós estamos na mobilidade existente do paciente, tá? Chegou no máximo do paciente. Agora a gente vai fazer a G4. O que é a G4? São pequenas amplitudes no limite da mobilidade do paciente, tá? Forçadas na resistência. Então, puxamos no máximo, e aqui no máximo a gente vai puxar mais um pouco, fazendo pequenas amplitudes, tá? Então, essas amplitudes vão ser pequenas e rápidas. Então, a gente vai pegar o membro, puxou no máximo, chegou no máximo, a gente vai fazer aqui pequenas oscilações nesse máximo aqui, tá? Sem perder o máximo e sem deixar com que aquela articulação volte para a posição original. Então, chegou a articulação, ela tá aqui, tá? Posição original dela. Então, puxou, mobilizou aquela articulação. A gente está aqui no máximo. Aqui a gente vai fazer pequenas oscilações. Então, a gente vai pegar esse máximo e vai puxar mais um pouquinho, fazendo pequenas oscilações aqui, tá? Sem sair daqui. Então, não é esse daqui, ó. Não é pegar e fazer esse movimento aqui de vai e volta, não. Tá? Então, Professor, trouxe pro... Oi. eu não tô vendo. Não tá vendo minha imagem? Não, só tô vendo o slide. Você tá usando o quê? O celular? Computador. Uai. Tem hora que Mas aparece. eu não vejo senhora nenhuma, só os slides. Eu também não vejo, mas eu clico no nome Arthur, aí aparece pequenininho. Eu clico o tempo todo para poder ver alguma coisa. Tem hora que aparece, tem hora que some.
Tenta fazer, Amanda, isso que a Maria falou, de clicar no meu nome para ver se... Tá bom, vou tentar. Agora deu certo, tô vendo. Deu? Então tá. Só que não segura, você tá clicando o tempo todo. Verdade. Na frente do meu nome não tem uns 3 pontinhos, não? Tem. Clica nos 3 pontinhos e manda fixar. Conseguiu? Não aparece fixar. Não? Não. Ah, então, aqui para mim aqui aparece. Tá, mas então fica clicando aí na tela então. Então, ó, vamos lá, voltar de novo, tá? A gente está aqui no original. Quando a gente faz o G3 com o G4, a gente pega aqui a articulação que está no original, a gente mobiliza ela, traz ela aqui para o máximo, e chegou aqui no máximo, a gente vai fazer pequenas oscilações aqui no máximo, tá? Então, a gente não perde o máximo e ganha mais um pouco fazendo o G4, que são pequenas oscilações. O que a gente vê, geralmente, fisioterapeutas fazendo? Eles pegam, puxam e volta, tá? Então, eles deixam fazer aquela volta do G3 para o G2, G1. Tá? Então, não. Chegou no G3, a gente vai ficar no G3, ou você segura naquele G3 por algum período, tá? Então, sei lá, 10 segundos, 20 segundos segurando no G3, então tá segurando, você tá fazendo mobilização no máximo, tá? Fez G3 e utilizou G4, que são pequenas mobilizações, você tá, além de fazer mobilização no máximo, você tá puxando aquela articulação para mais um pouquinho, tá? Então, você vai aumentar a mobilidade daquela articulação. E aí nós temos o G5, que o G5 já é a manipulação vertebral, tá? Quando a gente chega no máximo daquela mobilidade, e aí a gente manipula de forma rápida aquela articulação, tá? Chegou no máximo, manipulou naquele máximo. E aí mostra, aqui a imagenzinha mostra, ó, para vocês, tá? Aqui é aquele 1 lá, G1, G2, G3, G4, tá? Então, no G3 para o G4, vocês estão vendo lá que no G3 a gente chega lá no máximo, tá? Só que o G4 ele ultrapassa aquele máximo porque você gera pequenas oscilações além daquele máximo, né? Então, você vai gerar uma mobilidade aumentada para o seu paciente, tá? E aqui nós temos as aplicações. Ali é uma imagem de uma aplicação de uma mobilização articular, tá? Em grau 1 e em grau 2, a gente está fazendo a mobilização para analgesia. E aí a gente utiliza em fase aguda de tratamento de dor de paciente, tá? Em grau 2 e em grau 4, a gente quer aumentar a amplitude de movimento, tá? E aí essa amplitude de movimento, né, grau 2, grau 3 igual grau 4, a gente está fazendo para aumentar a amplitude de movimento, tá? Na grau 1, que é pequena mobilização só, a gente só faz para analgesia, diminuição de dor, tá? Tá doendo demais, não adianta você pegar e puxar de uma vez que vai doer mais ainda, tá? Então, fazer pequenas mobilizações quando tem pacientes com dor, tá? Quadros de dor. Oscilações, né? Grau 1 e grau 4, as oscilações são rápidas, de 3 a 4 segundos. E grau 2 e grau 3, as oscilações são regulares, de 1 a 2 minutos. Então, você fica lá de 1 a 2 minutos segurando aquela mobilização articular, tá? Assim como os alongamentos, que precisam ter um tempo, né, para você permanecer naquele alongamento, as manipulações também precisam ter esse tempo, porque senão você não vai fazer manipulação, você não vai ganhar amplitude de movimento, você não vai ganhar mobilidade articular. E aí, técnicas de grau 1. Ela vai fazer a analgesia, como eu disse para vocês. A técnica de grau 2, ela mantém a ADM. E a técnica de grau 3 com
grau 4, vai fazer o aumento daquela amplitude de movimento, tá? E isso daqui é legal a gente saber, porque aí a gente sabe qual patologia a gente pode fazer a mobilização, quando e qual mobilização a gente pode utilizar no nosso paciente, tá? Então, tá com dor, a gente vai fazer o quê? Faz a grau 1, né? Grau 1, grau 2 no máximo. Tá com limitação, hipomobilidade, o paciente não consegue mobilizar direito aquela articulação, faz grau 3 com grau 4, tá? E aí a gente vai conseguir ter ganho de ADM, a gente vai conseguir ter maior mobilização, mobilidade articular, tá? Vamos supor, a gente quer fazer um exercício preventivo, né? Chega para você um atleta de voleibol, tá? É um atleta que precisa utilizar a articulação do ombro, né? E a gente sabe que a articulação do ombro em um atleta de voleibol, ela precisa ter mobilidade, porque senão ele não consegue bloquear, ele não consegue cortar, né? Ele não consegue sacar. Então, se ele não tem essa mobilidade articular em ombro, ele não vai conseguir fazer as técnicas que ele precisa utilizar dentro de campo. Então, a gente pode utilizar a mobilidade articular, a mobilização articular, para fazer essa prevenção essa prevenção nesse atleta, tá? Então, a gente vai fazer o que nele? Uma grau 3 e grau 4, porque a gente vai ganhar amplitude de movimento nele, para quando ele entrar lá naquele campo, ele consiga fazer, né? O bloqueio, ele consegue fazer o corte, ele consegue fazer o saque, tá? E aí ele vai ser um atleta muito mais desenvolvido, tá? Porque ele vai ter uma amplitude de movimento muito maior, né? Um paciente que conseguia chegar, por exemplo, só até 180 graus de elevação de ombro, né? Na abdução, ele vai conseguir, depois da mobilização articular, elevar aquele ombro muito mais alto sem que haja compensação muscular, tá? Quando a gente tá, por exemplo, a gente pega um paciente, assim, um atleta de vôlei, tá? E aí você vai fazer nele primeiro uma anamnese para saber qual é a amplitude de movimento dele, tá? Então você está preparando esse atleta para ele jogar, beleza? Você é o fisioterapeuta preventivo da seleção brasileira de vôlei. E aí você foi lá, olhou, pá, o atleta tal, tarará, ele foi lá e você pediu para ele fazer a abdução de ombro. Na hora que ele fez a abdução de ombro, na hora que chegou aqui próximo de 180 graus, ele começou a compensar com a musculatura para continuar a elevação daquele braço, tá? Aquela compensação muscular, a gente não quer isso dentro do campo. Por quê? Essa compensação muscular, na hora que ele for fazer o corte, ele vai compensar aquela musculatura e depois ele vai gerar dor ou pode gerar rompimento, tá? Lesões naquela musculatura que está fazendo aquele movimento acessório daquela articulação, tá? Então, como eu disse para vocês, aquela articulação faz o movimento dela, mas a gente tem outros movimentos acessórios que vão estar lá ajudando aquela articulação a realizar o movimento, tá? Então, naquele caso daquele paciente, desse atleta, a gente pode fazer uma mobilização articular com o intuito de tirar aquele húmero que está preso na cavidade glenoide, tá? Tirar aquele húmero de lá, aumentar o espaço articular, aumentar o líquido sinovial, aumentar o líquido dentro da bursa, tá? Para na hora que ele fizer novamente a elevação, a abdução daquele ombro, vocês vão ver que a compensação muscular vai ficar diminuída, tá? Então, vocês podem fazer isso na casa de vocês, para vocês até testarem. Pega um parente aí qualquer, né? Faz essa comparação primeiro. Primeiro você pede para fazer a abdução de braço, tá? Ele vai fazer a abdução de braço, na hora que chegar aqui em cima ele vai começar a compensar com o ombro ou com o trapézio para ajudar a elevar aqui o ombro. Não sei se vocês já viram isso, mas acredito que já nas práticas aí que a gente já fez em sala de aula. E aí, aí depois você vai lá, pega e faz a mobilização articular, tá? Depois que você faz a mobilização articular, que tem lá mostrando na apostila que eu mandei para vocês, como é que vocês fazem na de ombro, depois que vocês fizerem a mobilização articular, vocês puxaram, chegou lá no máximo, né? Que é grau 3, chegou lá no máximo, vocês fazem o grau 4, que é a pequenas oscilações do ombro,
vocês vão ver que depois que vocês pedirem para essa pessoa elevar a abdução, ele vai elevar sem compensação muscular, tá? Por quê? Porque você aumentou a amplitude de movimento daquela articulação. Tá? E aí, ó, vocês passaram da região da resistência, tá? Passaram e chegaram na parte de alongamentos. Tá? Na parte de alongar aquela musculatura, alongar aquela estrutura, tá? E eu preciso alongar, que minha cervical tá doendo. Só interromper um pouquinho. Eu entrei aqui pelo computador no link desse slide para acompanhar pelo computador também. Só que vai pelo Word. E também não é igualzinho a esse, não, é outro. É um arquivo do Word mesmo. Mas tá diferente desse, não tá igual esses slides aí, não. Só mostra as manipulações. Esses slides você vai disponibilizar? Eu posso colocar ele lá também. Mas vai ter essa aula lá também, né? Que eu vou, assim que a gente terminar aqui, eu vou postar ela lá para vocês. Sim. Obrigada. Tá? Mas eu posto os dois. Eu posto a aula e posto esses slides também, tá? E aí, na hora que a gente pega o paciente, a primeira coisa que a gente precisa fazer sempre, né? E sempre eu vou falar isso para vocês, é a anamnese, né? Que é a avaliação daquele paciente. Então, a gente fez a avaliação, a gente vai olhar na avaliação o exame físico, o estágio da recuperação, o tratamento, a seleção de qual tratamento você vai fazer, quanto tempo e quais técnicas você vai utilizar com aquele paciente, tá? Então, essa avaliação é onde você vai identificar como é que está aquela estrutura óssea do paciente, como é que está aquela estrutura articular do paciente, tá? Para vocês realizarem um bom tratamento. Observações: posição do paciente, posição da articulação, estabilização articular, tá? Então, vocês precisam ter essa observação. Força do tratamento, então não utilizar muita força, mas também não pode ser fraco demais. Direção do movimento, reavaliação do paciente e programa total de reabilitação, que é o programa que você vai dar para o seu paciente. São 10 sessões, a gente vai fazer semana sim, semana não. A gente vai fazer 2 dias sim, 1 dia não, tá? Então, esse programa é você que faz com o seu paciente conforme as suas práticas clínicas. Vantagens da mobilização: dosagem da força, força aplicada perto da articulação, força seletiva aplicada no tecido desejado, e a direção da mobilização acompanha a mecânica articular. Então, como eu disse para vocês, a força ela é muito importante, tá? Como é que a gente vai mensurar a força? Na hora que a gente for fazer a tração articular, a gente precisa que haja o deslocamento da articulação com a outra articulação, tá? Não ao ponto de você sentir ou do paciente sentir dor, tá? Porque a mobilização, ela faz diminuição de dor, não aumento de dor. Então, a gente não puxa ao ponto do paciente relatar dor. Se você está puxando ao ponto do paciente relatar dor, quer dizer que você está puxando além do limiar do paciente, tá? Que é além da onde o paciente consegue chegar. Então, puxar... Oi. Deixa eu falar, esse tratamento, assim, ele tem garantia, assim, o paciente vai ficar aí tanto tempo sem dor, ou, assim, quando ele volta, se ele não conseguiu muito resultado, aí a gente tem que fazer tudo de novo? Assim, Maria, geralmente a mobilização, quando a gente faz, ela dá um resultado bem benéfico, tá? Mas como eu disse para vocês lá no início, a gente precisa mobilizar, mas a gente precisa fortalecer a musculatura, a gente precisa alongar, a gente precisa fazer tratamento, né, eletroterapêuticos, e aí a mobilização é uma técnica só, né? Uma técnica que ela vai como técnica acessória ao seu tratamento, tá? Mas precisa ter as coisas em conjunto, então por isso que entra aquela parte lá de você planejar, né? Ter esse programa total de reabilitação. Hoje hoje é mobilização, amanhã a gente vai manipular, depois a gente vai fortalecer, depois a gente vai alongar, outro dia é eletro com mobilização, tá? Então você precisa ter esse programinha que é você que produz, né? Como fisioterapeuta. Tá? Mas assim, a mobilização
é super benéfica. Se você fizer hoje só a mobilização, você vai ver que vai ficar assim durante alguns dias, tá? Não fica mais porque o seu corpo começa a voltar para o original, né? Se você não tem um músculo que diz agora para a articulação que ela precisa ficar daquela forma, ela vai voltar para o que estava antes, né? Para o que você estava acostumado a fazer, né? Que na verdade é a postura viciosa do paciente, né? Então precisa ter tratamento antes, durante e pós, tá? Então coloque isso na cabeça de vocês e coloque isso na cabeça do paciente de vocês. Não adianta vocês fazerem o tratamento na clínica se o paciente não faz depois em casa, tá? Não adianta. Não adianta o paciente, por exemplo, é um paciente que não tem uma boa qualidade muscular, ele chegar para você para tratar, vai ser um paciente que vai demorar para ser tratado, tá? Diferente de um paciente que alimenta bem, faz exercícios físicos, tá? Porque ele está fazendo antes, que é o preventivo, a atenção primária. Você está fazendo lá o secundário, aquele paciente precisa continuar fazendo o secundário em casa. Porque se ele não continuar fazendo esse secundário em casa, ele vai para o terciário. E aí o terciário é reabilitação hospitalar, né? Então, a gente precisa ter o primário, que é a prevenção, mas se aconteceu a doença, a gente precisa estar lá no secundário e manter aquilo lá, tanto na clínica quanto em casa, tá? Porque senão não adianta. E aí vocês vão ver isso quando vocês forem fazer manipulação, mobilização, qualquer tipo de tratamento. Vocês fazem, o paciente chega em casa, ele não continua com o tratamento. E aí quando ele volta para você na semana seguinte, tá tudo igual ou para pior, né? Às vezes até piora do quadro que você estava. Então você conseguiu chegar até aqui assim com o paciente chegou a 180 graus de abdução de braço. Você, caraca, fera, chegamos a 180, batemos palma, comemos bolo, estouramos balão. O paciente chegou em casa, ele não faz nada, né? Ele volta lá, ele não mexe o braço. Ai, tá doendo, não vou mexer o braço não. E você falou para ele que ele precisava fazer mobilização, que ele precisava fazer alongamento, que ele precisava utilizar um cabo de vassoura para fazer exercícios de abdução de braço, né? E ele não fez, de preguiça, de dor, de, sei lá, alguma coisa que acontece na vida, né, das pessoas que elas não obedecem a gente. E aí, quando ele chega para você lá na clínica, pode ser que às vezes até tenha piorado, tá? A tal ponto de ele chegou lá, ele consegue levantar só até 90 graus e já dá dor. E aí, para você ganhar de novo aquele 180 que você tinha ganho, é super difícil, tá? Então, esse programa, ele precisa ter esses 3 pontos. E foi bacana a Maria falar sobre isso, porque acaba que a gente não fala, né, sobre essa parte prática, mas é super importante a gente ter esse acompanhamento mesmo com o paciente, tá? Quais são os efeitos da mobilização articular? Então, nós temos como efeito a nutrição da cartilagem, tá? Nós temos como efeito mantém a extensibilidade nos tecidos articulares, analgesia e diminuição do espasmo muscular, estímulo proprioceptivo, tá? Que é o estímulo mesmo de movimentação do paciente, aumento ou manutenção da ADM, aumenta a velocidade de execução do movimento, então o paciente consegue movimentar muito mais rápido e recupera ou melhora a função estabilizadora daquele paciente, tá? Então, quando é que a gente utiliza a mobilização? Quais são as indicações da mobilização? Hipomobilidade articular reversível, tá? Então, é um paciente que está com hipomobilidade, mas você sabe que é reversível, não é algo que já consolidou. Por exemplo, o que é uma consolidar? O paciente foi lá, perdeu aquela cartilagem dele, né? Teve uma artrose já severa. Então, não tem mais cartilagem, tá osso no osso. O que o osso vai fazer aqui? Como não tem cartilagem, ele vai começar a produzir cálcio e vai consolidar mesmo aquela articulação naquela outra articulação. Então, aquela articulação não mexe mais. Então, não adianta a gente movimentar, porque não tem cartilagem, não tem nada lá e já está consolidado, tá? Já tem as famosas osteófitos, né? Os famosos osteófitos, que são a criação de células de cálcio, né?
porque sumiu ou porque não tem mais cartilagem e articulação naquele osso, tá? Disfunções músculo-esqueléticas e articulares, doenças do sistema nervoso, é bom a gente fazer mobilização, principalmente o paciente, por exemplo, de paralisia, paralisia não, como chama? Qual que é? O Douglas está aí? Qual que é a patologia do Douglas? Douglas não está aqui. E ninguém fala comigo. E eu esqueci. Eu não sei também, professor. Paralisia cerebral. Lembrei, é paralisia mesmo. Que é o paciente PC. O paciente PC, geralmente, ele tem espasmos, né? E ele tem também enrijecimento das articulações, tá? E aí a gente pode fazer mobilização articular para dar maior amplitude de movimento para esses pacientes neurológicos, tá? Traumas, limitação progressiva e imobilidade funcional, tá? Aquele paciente que não mexe por alguma função, tá? Ou porque está doendo, ou porque ele não quer mesmo mexer. Contraindicações. E aí as contraindicações são enormes, né? Espondilolistese, hipermobilidade, tá? Então, precisa fazer mobilização articular em um paciente que já é hipermóvel? Não, porque senão a gente vai aumentar essa hipermobilidade e pode causar frouxidão ligamentar, tá? E aí gerar aquele, por exemplo, o ombro sai do lugar, né? Meu cotovelo sai do lugar, meu quadril sai do lugar. Por quê? É um paciente hipermóvel e você está fazendo mobilização. Então, você está aumentando mais ainda a mobilidade articular daquele paciente. Então, a gente não faz, tá? Lesões vertebrais com compressão de raízes nervosas, compressão da cauda equina ou da medula, fraturas não consolidadas, fraturas por estresse, luxação, tumores, osteoporose, tá? Efusão articular, ou seja, aquela articulação lá tá muito consolidada, tá? Então, tá gerando uma dor e radiação muito grande. Então, é uma contraindicação, assim, que talvez seja até... não seja absoluta, tá? Porque aí a gente precisa avaliar. Lembrando que todas essas contraindicações, vocês precisam fazer a avaliação de vocês, tá? Paciente tem, por exemplo, chegou um paciente para vocês com doenças inflamatórias. Não pode fazer? Depende da sua avaliação, tá? O paciente está com tanta dor, está com tanta inflamação, tá? Você precisa avaliar, você precisa entender, mas isso entra na teoria como contraindicação, tá? Mas não que seja uma contraindicação absoluta, tá? O que geralmente é uma contraindicação absoluta é a hipermobilidade. A gente não faz, porque senão a gente vai aumentar a mobilidade, né? E vai gerar frouxidão ligamentar para o nosso paciente. Mas as demais, a gente precisa avaliar, tá? Por exemplo, tumor. O tumor, ele precisa ser naquela articulação, naquele local, tá? Então, não quer dizer que o paciente tem um tumor, por exemplo, na mama, que não vai poder fazer uma mobilização de quadril, tá? Então, a gente precisa ter essas avaliações e esses pensamentos na hora que a gente for falar de contraindicações. Precauções na hora da mobilização. Dor excessiva, a gente não mobiliza, porque senão o paciente não vai conseguir. Artroplastias totais, tá? Pacientes que colocou lá uma prótese, né? Tecido conectivo recém-formado após lesões ou cirurgias, tá? Então, o paciente rompeu o ligamento, tá? Rompeu o tendão, tá no pós-cirúrgico. Você vai fazer a mobilização articular, você pode fazer a grau 1, como eu disse para vocês lá no início, que ela é para analgesia. Mas como a grau 1 ela não chega nem lá no limiar do paciente, ela não vai causar nenhum problema, tá? Mas a grau 2, grau 3 e 4, a gente não faz em pós-cirúrgico, tá? Idosos e crianças. Idosos, porque idoso tem uma diminuição fisiológica, né, da qualidade ligamentar,
que é o que segura aquele osso naquela articulação, tá? Ou pode ter uma osteoporose ou uma osteopenia, tá? E aí, na hora que você for fazer a mobilização, você pode causar rompimento de ligamentos, e em crianças a gente não faz geralmente porque a criança tem a hipermobilidade, né? Crianças conseguem ter uma mobilidade muito grande na articulação, então não é necessário realizar a mobilização articular em criança. E pacientes hemofílicos, tá? Porque a gente tem que ter um pouco de precaução nesses pacientes, porque causa dor e a gente pode aumentar aí a produção sanguínea, né? Pode gerar o aumento, tá? Descontrolado. Então, é bem complicado, mas é uma precaução, tá? É só uma precaução, não é uma contraindicação. A hipo e a hipermobilidade foi o que eu disse para vocês, tá? A hipomobilidade é quando a gente tem uma restrição de algum movimento, e a hipermobilidade, ela já é o contrário, tá? A gente já tem um aumento daquele movimento. Então, quando é que a gente vê, por exemplo, uma hipermobilidade? Em atletas de ginástica, né? As meninas aí, a Jéssica, quem já foi lá? A Jéssica já foi, eu acho que o Caio também já foi, né? Já viu as meninas da ginástica. Acho que a Joelma também já viu. A Giza, o Otávio. A Giza, mas elas não são aqui da turma, né? A Karine, eu acho que já viu também. E aí, assim, as meninas, elas têm uma hipermobilidade articular, assim, ó, enorme, né? Então, você vai fazer alongamento das meninas, você consegue levar a perna dela na cabeça, né? Então, elas têm uma hipermobilidade, e aí talvez não seria bacana a gente fazer a mobilização articular nelas, porque elas poderiam aumentar essa hipermobilidade. Mas aí entra um parêntese, tá? A gente sabe que na ginástica, as meninas precisam ter quanto mais hipermobilidade, melhor, né? Porque ela vai conseguir fazer o movimento com maior perfeição, né? E com maior amplitude de movimento. Então, o que a gente precisa ter? A gente pode fazer a mobilização na menina da ginástica? Pode, desde que essa menina tenha um fortalecimento muscular, porque aí ela não vai ter uma frouxidão ligamentar, porque ela vai ter uma boa massa muscular, ela vai ter uma boa musculatura e ela vai ter um bom tendão, né, um bom ligamento, prendendo lá a estrutura óssea, por exemplo, do braço, tá? Húmero com cavidade glenoide está preso, então que está preso, mesmo você fazendo mobilização e mesmo ela tendo uma super amplitude desse braço, isso aqui não vai acontecer uma frouxidão ligamentar, porque a musculatura dela é adequada, ela é um atleta de alto rendimento, né? É diferente de quando a gente pega um paciente que tem uma hipermobilidade, mas é um sedentário, né? E aí você vai fazer uma mobilização nele, possivelmente pode gerar uma frouxidão ligamentar nele, porque ele não tem uma boa musculatura, ele é sedentário, ele não se alimenta bem, né? É totalmente diferente o que vocês precisam fazer, tá? Então, a gente pode utilizar, desde que na sua avaliação você verificou que ela tem uma boa massa muscular, ela tem uma boa quantidade muscular, ela tem uma massa muscular adequada, para que não haja o rompimento, para que não haja frouxidão ligamentar, tá? E aí, como bônus, né, que eu disse para vocês, eu vou querer que na próxima aula, tá, semana que vem, bem simples, a gente faça um pequeno trabalho, né? Esse daí é a minha surpresa para vocês. E aí o trabalho vai valer 600 pontos, tá? E aí vocês vão dividir a turma em grupos, tá? Eu quero a apresentação dessas 6 patologias: escoliose, cifose, lordose, capsulite adesiva, síndrome do túnel do carpo e bursite. E o que eu quero nessas patologias? 3 coisinhas só, tá? O que é a doença? Então vocês vão falar: escoliose é isso, acomete a coluna, papapá. Ponto. Pode ser feita a mobilização na escoliose? Sim ou não, tá? Então você vai falar: podemos fazer a mobilização na escoliose.
e como vocês vão utilizar a mobilização na escoliose, tá? E aí, quem puder mostrar vai ter um bônus de 200 pontos, tá? Então, mostrou em imagem, você vai ganhar mais 200 pontos extra no trabalho, totalizando 800 pontos, tá? Fez tudo, só que não quis mostrar por algum motivo, tem gente que não gosta de aparecer na câmera, tá? Então não vai ter o extra, que é o bônus, tá? E aí o grupo vai apresentar na próxima aula aqui para a gente, tá? Então vocês vão abrir a câmera para quem for ganhar o bônus e vai mostrar essa mobilização. E aí vocês podem pegar a mãe de vocês, o cachorro, uma boneca, um robô, seja o que lá vocês têm em casa, né? Escolher uma dessas aí, professor? Assim, eu vou pedir para a Larissa colocar isso lá no grupo, lá da turma de vocês, tá? E aí vocês vão dividir os grupos e cada grupo vai ficar com uma patologia dessa, desde que sejam 6 grupos, tá? Então, precisa ter limite de pessoas? Pode fazer só? Pode, se você não quiser fazer e você quiser escolher uma também, você pode fazer. É só porque eu não consigo... É só porque eu não consigo deixar todo mundo individual, porque senão a gente vai ficar aqui um tempão, né? Falando. Professor, eu queria te pedir para deixar eu fazer com 1 ou 2 pessoas, porque eu acho melhor para mim, eu aprendo melhor, eu pego o conteúdo melhor quando eu... Tá, aí fica a critério de vocês, tá? Essa divisão eu não vou interferir, vocês dividem o grupo aí, meu grupo quer 30 pessoas é meu grupo, não tem problema, tá? Desde que tenham feito e que vocês façam o trabalho, tá? Isso para mim já interessa, porque se tem 30 pessoas no meu grupo e só um fez e 29 não fez, problema é dos 29, tá? A gente já é bastante adulto e aí a gente já sabe que se a gente aprende é para o nosso futuro, né? Então, se você não quer aprender, o problema é seu. Professor, É bem assim. Professor, é o seguinte, mas aí como é que vai funcionar essa apresentação? Porque, por exemplo, e se forem feito um grupo de 5, 6 pessoas, aí os 6 vão ter que apresentar. Aí como é que faz? Porque assim, geralmente trabalho em grupo, tem que ser reunido, né, e tudo mais. Aí como é que vai ficar essa questão? Não, vocês podem montar grupos, tem outros aplicativos que vocês podem baixar, que vocês conseguem fazer a reunião de grupo de vocês. Por exemplo, tem o Zoom, né, que é gratuito, vocês conseguem em 40 minutos fazer uma reunião entre grupos, tá? Vocês conseguem discutir isso tranquilo entre vocês, como quem vai ficar com qual parte, quem vai falar qual parte, ou quem vai falar. Não precisa os 5 do grupo falar, tá? No grupo da Aline, só a Aline que vai falar, mas a Aline me falou que todos do grupo fizeram uma parte, tá, do trabalho. Mas quem ficou responsável por apresentar o trabalho foi a Aline, né? Então, isso fica a critério de vocês, tá? Eu vou deixar isso livre. Bom dia, pastor. Professor. Então, para mim é melhor fazer só. Tá, aí vocês decidam, tá? Como é que vocês vão fazer. Todo mundo já é bem grande, né? Então não tem nenhuma criança, apesar de às vezes parecer que tem, mas não tem. E aí vocês decidem entre vocês como é que vocês vão fazer, tá? Fica a critério de vocês, quem vai apresentar, quem vai ficar com qual doença, qual grupo vai ficar com tantas pessoas, tá? Isso eu vou deixar livre para vocês, porque vocês decidam aí, tá bom? Arthur, a cifose e a lordose não é patologia, né? Mas aí pode falar tanto da hipo como da hiper? Aí o que eu quero que vocês falam da parte patológica da cifose, né? Então você pode falar tanto da hipocifose quanto da hipercifose. Beleza. Tá? Ou se você quiser escolher só a hipercifose, já tá bem, tá? Não precisa falar de todas as patologias da cifose. Porque senão você teria que falar também da retificação e tudo mais. Professor. Ok.
Oi. Professor, esse trabalho vale 600 pontos. No caso, você falou aí do grupo. Por exemplo, eu tenho eu e mais 5 pessoas. E aí eu vou fazer esse trabalho, e aí só eu que vou apresentar. E aí todo mundo vai receber esses 6 pontos através da minha apresentação. Mas Isso. se a gente se quiser ganhar os 200 pontos da parte que for mostrada aqui na câmera, cada um tem que fazer, certo? Ou se eu Não, fizer, também o aí outro só. vai ter que receber. Não, aí você pode dividir, vamos supor assim, você apresenta o trabalho, e aí a Aline, que é do seu grupo, vai fazer os 200 pontos bônus, tá? Então, E aí vamos vai fazer supor, por todo mundo do grupo? e aí soma para todo o grupo, Ah, tá, entendi. tá? Porque você é o grupo, você faz parte do grupo, então o ponto que você ganhar é referente ao seu grupo, Tá, tá? beleza. E aí assim, eu quero ponto bônus de 200 pontos a mais, porque eu quero ficar com 800 pontos, tá? E para mim não tem problema nenhum mostrar a imagem mostrar a imagem da minha mãe aqui deitada na cama e eu fazendo a mobilização nela, tá? Não tem problema. Lembrando que esses 200 pontos é bônus, tá? Eu não vou retirar esses 200 pontos da pontuação de quem não quiser fazer, tá? Essa pessoa, eu não quero fazer, eu não quero ganhar esses 200 pontos bônus porque eu não gosto de aparecer e tudo mais. Você vai ter direito a esses 200 pontos em alguma outra atividade que você fizer, tá? Então, lembrando que é um bônus, não é um ponto que eu estou tirando da pontuação de vocês, tá? Para vocês não pensar que eu estou sendo injusto nisso. Então, não estou tirando ponto da pontuação de vocês, eu estou dando 200 pontos a mais para quem fizer isso, tá? Da pontuação que vocês já têm. Tranquilo? Professor, é só para apresentar, não é para te mandar nada, não? Não, não precisa me mandar trabalho.